Ótimo, Ok, perfeito. beleza. Ora, boa tarde a todos. Durante portanto, a exposição que eu fiz o ano passado, surgiu-me aqui, quando estava à procura de outros, surgiu um cabrita, portanto, apareceram cabritas, começaram a aparecer cabritas, e eu tinha, há anos, quando foi a apresentação do, na Feirante do Trabalho do Maia do Loureiro, o doutor Ferreira, tivemos ali a conversa antes de irmos para baixo, e o doutor Ferreira Coelho disse, então, mas em Tavira temos cabritas, será uma coisa aos céus, e ficou por ali. Só que eu fiquei com o pulga atrás da orelha e, portanto, assim que me apareceu um cabrita no trabalho ano passado, tomei logo nota. E foi este, portanto, apareceu um casamento, portanto, no C13 de Santa Maria de Tavira, em 1824, em que me estava a casar um Joaquim Cabrita Santos com uma Teresa de Jesus Féria. Portanto, tomei nota disto e ficou. Quando proposta para este ano foi Tavira, falei com o Zé Cabecinha, olha, eu, a propor alguma coisa para poder elaborar, tenho dois temas, e eu disse, olha, isso dos férias talvez seja mais interessante, portanto, aí da ligação dos cabritas aos férias talvez seja mais interessante, e, portanto, avança. A mim, o que me cativou imediatamente foi aqui este Manuel Cabrita dos Santos, de São Bartolomeu de Mocinos, e que ia bater nos meus, portanto. A informação contida neste casamento diz-me o seguinte, que um Joaquim Cabrita dos Santos, filho do Manuel Cabrita dos Santos, está a casar com uma Teresa de Jesus Féria, filha de Domingos Féria de Mendonça e de Maria Antónia. Portanto, de Casteleiros, arcebispado de Sevilha, enquanto aqui no ramo, portanto, o noivo Joaquim Cabrita dos Santos era filho do Manuel Cabrita dos Santos, natural de São Bartolomeu de Mocinos, e de uma dona Maria Soares, natural de Tavira. Portanto, o casamento está então no C13, portanto, a imagem corresponde à imagem 91. Eu apresento. Desculpa. Sendo assim, o que me tinha o ano passado levado a Tavira para consulta era ter aqui, portanto, de avós meus, um filho, o Manuel Guerreiro, que, através dos paroquiais de Mértola, eu vi que tinha casado em Tavira com uma Luzia Hermegilda. E foi isso que o ano passado me fez ir a Tavira. E depois, através dessa consulta, deparou-se-me que este ano estou a tratar. Portanto, eu pareço-me, aqui nos feiras tenho algumas dúvidas. Portanto, não sei bem se este Domingos Féria de Mendonça, casado com a Maria Antónia, se hipoteticamente, como eles são homónimos, poderá ser também este Domingos Féria de Mendonça, casada com a Maria Ramires, portanto, não sei. Mas o que me pareceu é que, portanto, o Domingos Féria de Mendonça e a Maria Antónia são os pais da Teresa de Jesus Féria, e esta Teresa de Jesus Féria é irmã do António Féria de Mendonça, casado com Joana Féria de Mendonça, que é ascendente de alguém que nos está aí a ouvir. Bom, e que o ano passado já tínhamos falado sobre o assunto. Então, o meu contexto familiar, portanto, é o de São Bartolomeu, embora tenha cabritas de São Bartolomeu de Mocinos, portanto, para o lado da minha mãe, e é aí que me vou situar. E tem cabritas também, portanto, do lado do meu pai, de Santa Bárbara de Neves. Então, fico sabendo que o Manuel Cabrita dos Santos, casado com a Maria Soares, é natural de Mocinos, e isso despertou em mim imediatamente a curiosidade de saber mais. No mesmo livro, portanto, no C13, encontrei outro casamento, de um João Batista Marçal com Dona Maria das Neves, e em que, depois vi logo aqui o Cabrita. Portanto, o Manuel Cabrita dos Santos e Dona Maria Soares, e
estava na mesma, ou seja, este João Batista Marçal era irmão portanto, os noivos eram, os dois homens eram irmãos e filhos do Manuel Cabrita dos Santos. A informação contida neste segundo casamento que vos apresento dizia-me que Manuel Cabrita dos Santos era sargento-mor, portanto, casado com a Dona Maria de Soares, natural de São Bartolomeu de Messinos, e aqui eu fico a saber que ele era militar. E que a noiva, portanto, se chamava Maria das Virgens, e era natural, portanto, de Santo Estevão, Tavira, filha de Manuel Batista Marçal, também sargento-mor. Portanto, estava a casar um filho do Manuel Cabrita dos Santos com uma filha do Manuel Batista Marçal, e ambos, portanto, militares em Tavira. Fui imediatamente, portanto, consultar, a ver se encontrava alguma coisa sobre o noivo, e dei com imensa informação. Provavelmente há muita informação sobre ele, daria outra comunicação, só a informação que lá está, isto é um bocadinho de nada, portanto, e o meu rumo era mesmo os Cabritas, e encontro em vários, portanto, ao longo destes registros, em vários registros, vou encontrar, portanto, vou tentar encontrar mais informação sobre o Manuel Cabrita dos Santos. Assim, no registro de 1821, eu pertenço ao Regimento de Infantaria número 14, portanto, no casamento do filho, falam do Regimento de Infantaria número 14. Em 1800, o Manuel Cabrita dos Santos é ligado ao Regimento de Infantaria de Tavira. Em 1790, ao Regimento, o mesmo Manuel dos Santos, Manuel Cabrita dos Santos, o tal de Messinos, ao Regimento de Faro. E, portanto, vou tentar encontrar o casamento, e encontro efetivamente o casamento no C9 de Santa Maria de Tavira, e pela primeira vez me aparece associado, portanto, eu já esperava que ele fosse militar, mas que me parece-me associado à figura do porta-bandeiras. E a figura do porta-bandeiras cativou-me, portanto, do porta-bandeira cativou-me imediatamente. Portanto, isto passou na minha cabeça, passou o Manuel Cabrita dos Santos, visualizei-o, tanto como porta-bandeiras do regimento de Faro. Aqui tive um bocadinho de dificuldade em ler aqui a palavra Faro, mas depois, no seguimento, aparece a palavra Faro mais vezes, e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que é o regimento de Faro. Estava um bocado confuso por causa do Regimento de Infantaria 14, do Regimento de Tavira, o Regimento de Faro, portanto, e tentei ver, portanto, a minha área de formação também não é outra, portanto, eu sou de Biologia, Geologia, e, portanto, não tenho História, mas tentei perceber o que seria aquela data, a organização do Algarve. E deparei-me com este mapa, e depois de consultar isto construí eu, pode estar errado. Portanto, o que é que eu cheguei? À conclusão, quando tentava esquematizar isto na minha cabeça, que tínhamos, portanto, no Reino do Algarve, tínhamos a Casa do Rei, com Lagos, com as comarcas de Lagos e Tavira, isto nesta organização pombalina. A Casa da Rainha, portanto, com Faro, portanto, a comarca de Faro, constituída por Lagoa, Silves e Faro, e a Casa do Infantado, com Alcotim, que correspondia à comarca de Beja. Portanto, tínhamos e estas comarcas faziam o recrutamento militar, porque eu estava-me a espantar como é que de São Bartolomeu de Messinos se ia parar ao regimento de infantaria de Faro, de Tavira, porque eu estava a pensar que eles fossem para Lagos, portanto, o que na minha cabeça se desenhava, e aí percebi imediatamente, portanto, que Silves, sendo Casa da Rainha, ok, então não era de estranhar que eles fossem prestar serviço militar
a Tavira. Por outro lado, depois tentei perceber aquela orgânica e chegar a... Este quadro também é meu, só é a minha cabeça a funcionar, não há nada, com alguma pouca consulta que fiz. Portanto, e chegar à conclusão que, na realidade, portanto, o Regimento de Infantaria 14 vai resultar do Regimento de Infantaria de Tavira, reunido com o Regimento de Infantaria de Faro, que em determinada altura existiram do regimento, havia um acortelado em Faro e havia um terço de auxiliares de Faro e um terço de auxiliares de Tavira, que depois deram o Regimento de Infantaria de Faro, e que o Regimento de Infantaria de Faro, em determinada altura, teve um primeiro regimento provavelmente acortelado em Faro, e um segundo regimento de infantaria acortelado em Tavira, mas que se chamava o Regimento de Faro. Ou seja, o que foi mudando ao longo do tempo foi a terminologia, mas o corpo militar até ser fixo. Portanto, no Regimento de Infantaria 14 era o mesmo. Portanto, também foi isso que eu pensei. Onde fiz um bocadinho também de pesquisa para depois tentar vestir os militares de acordo com aquilo que eles portanto, com os respectivos chegar um bocadinho à verdade, portanto, não andar muito afastado da verdade. E depois isto construiu-se na minha cabeça e eu pensei em fazer uma apresentação para amigos, assim, uma coisa mais soft, portanto, dando assim outro aspecto à coisa. Cá tenho o regimento, portanto, cá tenho o Manuel Cabrita dos Santos a casar em Tavira. Ele casa, portanto, em 1788. O que está a servir de matriz é a Misericórdia. A Misericórdia, portanto, foi na Misericórdia que ele casou. Provavelmente, não sei, a matriz ainda estaria no rescaldo do terremoto e, portanto, não estava capaz de funcionar como matriz a esta data. Portanto, está no C9 de Santa Maria de Tavira e corresponde à imagem 168. A informação contida no casamento, portanto, diz que o Manuel Cabrita dos Santos é filho de Vicente Lourenço Cabrita e de Justina dos Santos, de São Bartolomeu de Messinos, portanto, solteiro e porta-bandeira do Regimento de Faro. E esta imagem do porta-bandeira e da bandeira branca com o símbolo nacional ficou na minha cabeça e daí aparecer na minha comunicação. A Maria Soares, portanto, é filha de Manuel Batista Marçal e de Maria Soares, portanto, gente de Tavira. E aqui temos, portanto, por um lado, o casamento vai reunir o ramo Cabrita de São Bartolomeu de Messinos com este ramo Marçal de Tavira. Quanto aos filhos, fui tentar fazer, portanto, organizar as informações contidas nos vários registros dos filhos deste casal e apareceu-me aqui, portanto, como pontos de ligação a Messinos, o capitão João Cabrita de Santos e o beneficiário Joaquim Inácio Cabrita. Como até à data nunca consegui consultar nada da Câmara Eclesiástica do Algarve, abandonei logo aqui a pista do Joaquim Inácio Cabrita, beneficiário da Vila de Lagoa, para tentar ir aqui atrás do João Cabrita dos Santos, que é o primeiro padrinho, portanto, o primeiro filho, um capitão também com o mesmo apelido dele, João Cabrita dos Santos, vai buscar para padrinho do primeiro filho, e eu penso que isso seria devedor de qualquer coisa ao capitão João Cabrita dos Santos. E sucessivamente ele aparece-me como quartel-mestre do Regimento de Faro, depois quartel-mestre do Regimento de Tavira e, portanto, vai no último filho como quartel-mestre do Regimento de Infantaria de Tavira. Ou seja, ele foi administrador da parte de manutenção, portanto, assegurava a parte de manutenção do regimento. Ora, o rapaz nasce
em Messinos. Cheguei, portanto, este é o registro de nascimento dele. Nasce em 1757 em Messinos. Informação contida no registro de batismo. Sei que, portanto, os pais são Vicente Lourenço e Justina dos Santos, o pai, filho José Cabrita e Maria da Conceição, e portanto, a mãe, filha de Domingos Martins e Diana Gonçalves. Os padrinhos estão a vir de Lolé. No contexto geral, portanto, eu acabei logo por perceber quem é que ele era. Portanto, o Vicente Lourenço Cabrita é filho de um capitão. Portanto, ele vem de uma família de capitães de ordenança de São Bartolomeu de Messinos, e vai ser, portanto, de um capitão Francisco Cabrita da Portela. Eles nos paroquiais de Messinos faz muita ligação, porque são uns quantos capitães franciscos, todos da mesma família, por locais diferentes portanto, de Messinas, mas a família é a mesma. Então, fiquei a saber logo quem é que o rapaz era, e é um descendente de Brites Cabrita, de Lolé, e do capitão Bartolomeu Afonso Santos. O casamento dos pais, também cheguei ao casamento dos pais, portanto, também em Messinos, em 1755. Portanto, os dados estavam a bater todos certos, a informação, portanto, com segurança consegui subir. Quando tentei encontrar irmãos do Manuel Cabrita dos Santos, não encontrava irmãos. Portanto, quando tentei fazer a sequenciação dos filhos do casal, não encontrava. Fui aos óbitos e encontro o óbito do pai 4 meses após o nascimento do filho. Portanto, provavelmente ele é filho único e fica sem pai aos 4 meses. Este Vicente Lourenço Cabrita, que morre precocemente, é filho de Maria da Conceição e de José Cabrita. Este casamento também está nos paroquiais de Messinos, no livro C2, e, portanto, a informação deste casamento leva-me a Francisco Cabrita e a Domingos Gonçalves. Não é esta, portanto, a minha linha de Cabritas entronca mais acima, não é a minha linha de Cabritas. Quanto ao capitão, que me aparecia como padrinho, portanto, o capitão João Cabrita dos Santos, também não sei bem, mas pressuponho que seja, à partida, pus a hipótese de ser um dos filhos do José Cabrita de Maria da Conceição, que teria vindo na geração anterior, teria vindo para o Regimento de Infantaria de Tavira, e apanhei um João a nascer dentro da data que a documentação do capitão João Cabrita dos Santos propunha para, portanto, mostra que é a idade dele, não tenho a certeza, poderia ser passível de uma investigação melhor, mas não pude ir a Faro para ver à procura de testamentos. Portanto, a informação, portanto, a nível militar, não há dúvidas nenhumas quanto a isso. Apanhei o óbito deste capitão João Cabrita dos Santos, portanto, no O9, portanto, no livro 9 de óbitos de Santa Maria de Tavira, e tive aqui dificuldades na leitura. Portanto, ele fez testamento, foi testamenteiro, não sei se isto é seu primo, o capitão Manuel Cabrita dos Santos, portanto, o capitão Manuel Cabrita em Tavira, naquela época também, só aquele, eram de família seguramente... É seu genro. Seu genro. Ah, seu genro. Seu genro. Ah, é seu genro. Então... Ok. Pronto. Então, estou noutro.
não é aquele que eu procurava. Para cima. Não, não. Esse é o gerro, não consegui ler. Então, continuando na linha, porque aquilo, ali tinha sérias interrogações e, pelo visto, a coisa tem de ser repensada. Então, o Cabrita dos Santos não é um homónimo, provavelmente, e rasteirou-me ali. Então, o capitão Francisco Cabrita, que é o bisavô do Manuel Cabrita dos Santos, que eu estava a prosseguir, e Domingas Gonçalves da Ponte, tem, o casamento portanto, não está. Há ali umas falhas na transição em Messinos, na transição dos. Portanto, quando passamos dos mistos para os livros de casamento, faltam ali uns anos, mas de qualquer forma, isto é tudo seguro, portanto, os filhos, a maior parte dos filhos encontramos, temos os batismos, os que não temos os batismos temos os casamentos, isto está tudo levantado em vários trabalhos e, portanto, seguramente a linha é esta, portanto, o capitão, eles são filhos, portanto, descendem de Isabel Dias, casada com o capitão Domingos Nobre, e esta Isabel Dias, o casamento de Domingos Nobre e Isabel Dias está documentado, portanto, no Mistrés de São Bartolomeu de Messinas, e chegamos, portanto, estes 5 são meus ascendentes, o capitão Bartolomeu Afonso Santos e Brites Cabrita. Este casamento correu em São Clemente de Lolé e também, portanto, existe o registro do respectivo casamento. Quem são estes cabritas? Portanto, no cômputo total, quem são eles? Ora, os descendentes dos bisavós paternos, o Francisco Cabrita e a Domingas Gonçalves da Ponte, por aí os mais conhecidos serão, portanto, o José de Mendonça, pais do Barão de Alcantarilha e do Barão de Jaraguá. Portanto, este é o contexto familiar por um dos ramos, porque isto, em Messinas, a detenção da propriedade passa imenso por estes cabritas e eu descendo uma pressão de vezes deste casal e é um emaranhado, uma coisa incrível. Os avós paternos, portanto, José Cabrita e Maria da Conceição, dão, por exemplo, só para contextualizar, dão os Figueiredos Mascarenhas, portanto, porque os Figueiredos Mascarenhas vão casar a Silves com esta Maria da Conceição Calado, filha do José Martins de Oliveira. Depois o Ataíde de Oliveira, na monografia de Messinos, faz no final, ele faz ali um apanhado da família toda, portanto, onde está o meu ramo, onde estão os outros ramos, e aí percebe-se muito bem, aquilo está tudo, portanto, se formos cruzar aquilo com a informação dos livros, aquilo está tudo correto, e dá-nos aí, portanto, para quem quiser, a monografia dá uma visão, portanto, alargada de todos os ramos, pelo menos no início, portanto, em 1900 e pouco, portanto, quando ele publica as monografias. Portanto, há aqui também uma série, para quem trabalha em Messinos, há aqui também uma série de informação sobre, portanto, os ramos os calados também, por exemplo, os parentes calados de Albufeira, de Lagoa, portanto, também são daqui. Os descendentes dos avós maternos dele, por exemplo, vamos para Porches, os Júdices, vamos apanhar Júdices, e novamente, portanto, em Alcantarilha, agora, portanto, vamos apanhar a mãe do Barão de Alcantarilha, que portanto, também descendia do mesmo ramo, deste também, de que descendia o Manuel Cabrita dos Santos. Se bem que depois aqui o Barão de Alcantarilha era casado, portanto, casou com uma
Ortigão, tanto como a Ramalho Ortigão, e morreu primeiro que a mulher, e foi tudo parar, portanto, a herança do barão foi, na vez para o ramo Cabrita, foi toda parar ao ramo Ortigão, portanto, acho que foi o engenheiro Ortigão Costa e a Mana que ficaram como herdeiras. O capitão Manuel Cabrita dos Santos está muitíssimo bem documentado, portanto, no arquivo militar. Durante a vida dele, portanto, a 8 de outubro de 1826, o Regimento de Infantaria 14 e o Batalhão de Caçadores 4 de Mértola concentram-se em Tavira, apoiam a organização de um governo provisório nesta cidade, em nome de Dom Miguel, e gera-se, portanto, ele tem nesta altura 69 anos, já não está ao serviço, portanto, já se tinha reformado, mas contudo, portanto, assistiu em Tavira a toda essa, portanto, a toda essa problemática que levou o regimento de infantaria, portanto, levou o Saldanha a vir por aí abaixo e o regimento de infantaria a ter de 14 de Tavira, a ter de passar para a Espanha, portanto, através de Castro Marinho. O Manuel Cabrita dos Santos acaba por falecer em 1842, fica no cemitério da Elite de Tavira, portanto, na Ordem Terceira. Tem uma vida, conhece no trono português, Dom José, Dona Maria I, o Dom João IV, depois a infanta Isabel Maria, o Dom Miguel, por aí fora até Dona Maria II, portanto, uma terceira enorme de ocupantes do trono português, passa por um período que deve ter sido uma coisa enorme de viragem, portanto, é impensável. Portanto, a Guerra Peninsular, a Guerra Civil Portuguesa, a guerrilha, a extinção das ordens religiosas, portanto, toda aquela sociedade em que ele foi educado e aqueles valores todos até ser tudo questionado, portanto, por último, surge-me, portanto, durante a preparação, surge um nome de um presidente da Câmara, um capitão Manuel Luís Batista Marçal, que eu também não, como estava aqui, quis ver se ligava ao outro. Tentei, portanto, também ir investigar. Vou parar a um João Batista Marçal, mas quando vou a este João Batista Marçal, era filho de um Domingos Lourenço e de uma Isabel da Conceição. Quando vou ao batismo, aparece-me, portanto, quem é padrinho é o Manuel Batista, portanto, o Manuel Batista Marçal, ou seja, o afilhado na linha do Presidente da Câmara, acho que foi ele que recebeu o Carmona, este Manuel Luís Batista Marçal, ou seja, há aqui um bisavô, um avô dele que adotou os apelidos do padrinho, é o que me parece, portanto, e que em termos de família não os conseguiu ligar, portanto, e não o consegui troncar nesta linha. E cá estamos nós, portanto, em Tavira, na belíssima cidade de Tavira, nesta luminosidade ímpar do Algarve, e numa sequência de porta-bandeiras, portanto, esta imagem do porta-bandeiras que me ficou na cabeça. Boa tarde a todos, e foi um pequenino contributo para este ramo de cabritas de Tavira, que não existem em Mocinos, portanto, estão todos, os descendentes estão todos em Tavira. Muito obrigado, José Rafael. Alguém tem perguntas para o José Rafael? Eu tenho. Não sei se o Miguel Centeno Neves também está aí, não sei se algum dos dois me pode ajudar. Estou cá. Então, apresenta-me aí, o Zé Rafael apresenta aí uma linha de Castilheiros, certo? E fala-me aqui num Domingos Féria. Eu tenho um final de linha, Domingos Féria, Constança Gomes, e deve ser a mesma coisa. Não subiu mais nessa Mas é Féria Mendonça? Não. Não é Féria Mendonça. Pois, é que férias há muitos.
Féria Mendonça leva-me para a Espanha, porque tudo levava para a Espanha. Estes Féria de Mendonça são de Villanueva de los Castillejos. Eu tenho aqui mais alguns dados. Portanto, a Maria Antónia, ela chamava-se Maria Antónia Domínguez Zamorano. E os pais do primeiro Domingos Féria de Mendonça era Domingos Féria de Mendonça e Maria Domínguez Romero. Mais uns Romero não tem nada a ver com a primeira apresentação. Então, quer dizer então que não tem dados que digam se esses Mendonça que não fossem depois dar aqui a estes e que tivesse mais Vamos lá ver, em Espanha encontramos imensos Mendonças e imensos Férias, não é? Sim, mas nós estamos a falar especificamente de Casteleiros. Sim. Certamente que entroncam, não será mais lá para, enfim, sim, isto já é mais recuadamente. Sim. Então não tem. Essa era uma questão. Outra questão. Fala aí na Brites Cabrita, na sua apresentação. Tem mais alguma coisa para trás disso? Eu tenho até Capitão Domingos Nobre, ainda da Portela, casado com Isabel Dias. Consegue aceder? Sim, já. Ora, deixa-me cá ver. Eu depois tenho descendência aqui, que depois vem. Foi uma árvore que eu fiz, por isso é que tenho estes dados. Mas interessava-me este Capitão Domingos Nobre, porque não tenho mais nada. Do Domingos Nobre para trás também não tenho. Portanto, porque ele não está na minha linha. Depois terei mais alguma coisa relativamente à Brites Cabrita, portanto, de Lolé, mas precisa aí talvez de uma ajuda do Zé Cabecinha, que são testamentos. Portanto, nestes últimos anos não tenho ido muito a Faro, precisava de ler aí uma série de testamentos, uma vez que há testamentos de Lolé e que o ano passado o Zé Cabecinha falou, não sei se estava a fazer um índice. Portanto, há aí testamentos. Precisava também da Câmara Eclesiástica, para andar para trás, precisava também da Câmara Eclesiástica de Faro, e depois tem outros elementos da Câmara Eclesiástica de Évora, porque Beja, portanto, há essas datas. Beja pertence, portanto, o distrito de Beja pertence à Câmara Eclesiástica de Évora, e aí também já tenho ido a Évora várias vezes para ler processos da Câmara Eclesiástica, dessa gente de Lolé, portanto, desses cabritas, desses domingos, portanto, mas ainda tem a coisa... Brites Cabrita, supostamente é filha de Francisco Dias de Sequeira e de Brites Domingos. Isso mesmo. Agora, o Francisco Dias de Sequeira nunca ouvi com os três nomes. Portanto, sempre que tenho todos os documentos escritos que tenho sobre eles, tenho consultado, portanto, todos os documentos de origem, nunca me associou o nome de Sequeira. Mas ele está em muitos trabalhos como Sequeira. Agora, de onde é que o nome aparece, não sei. Qual é a fonte primária que leva ao Sequeira? Eu tinha apanhado esse casal também e desconfio, não tenho nada que me confirme isso. Julgo que esse Francisco Dias de Siqueira será irmão de um Bartolomeu Gonçalves Cabrita, que aparece em Lolé e que aparece como alcaide em Lolé, casado primeiro com uma Dona Joana Dias e depois com uma Maria Rodrigues. Mas não tenho certezas absolutamente nenhumas disto. Eu bati muito os notariais de Lolé, mas tenho estado aos poucos a fazer, a lançá-los numa base de um Excel. Assim que estiver pronto, já combinei até com o João Ventura, que partilhava através do João, que partilhava isso, mas tenho estado a fazer isso com muita preguiça, confesso sinceramente, porque tenho estado a lançar na minha base de dados e ao mesmo tempo a lançar no Excel. E confesso que estou muito atrasado nisso, muito. Porque a mãe da Brites Cabrita... Assim que tiver, partilho, claro. A mãe da Brites Cabrita, quando morre,
portanto, ela morre relativo, com a miúda, com a Brites Cabrita muito nova, a senhora morre cedo, e tem um assento de óbito nos paroquiais de Lolé, espetacular, uma página inteira, portanto, completamente atípico no meio dos outros todos, com uma série de legados e de missas e por aí afora, portanto, que eu não tenho traqueios, eu faço isto por hobby, portanto, não tenho traqueios para olhar para aquilo e para inferir muita coisa acerca daquilo, mas vejo que é um assento fora do... Mas que é da Beatriz Domingos, casada com Francisco Dias de Siqueira? Sim, ela morre em que dia? Dá-me lá a data, se faz favor. Depois mando isso. Está bem, está bem. Mas tem portanto, um registro atípico. No meio daqueles todos, é típico. Eu queria só agradecer ao António Rafael. Só queria acrescentar uma coisa. Salvo erro, o óbito da Brites Domingos é 9/11/1593 e eu fico 794 de Lolé. Diz lá, Elisa, se faz favor. Repete lá, por favor, a data. 9/11/1593. Faleceu a mulher de Francisco Dias do Bretal, o que é? Com testamento em 9 do... Isso mesmo. Sim, 9/11/1593. E eu tive 194. Eu tive 194? Sim. E os óbitos de Lolé, não é? Sim. Ok, obrigado. Nada. Isto interessa-me um bocado também por causa dos cabritas, mas também tenho os cabritas de Lolé pendurados, porque são os mesmos que ele investigou, que são os de Santa Bárbara de Nes, que são, pronto, que andam por ali à volta, que são mais que as mães, não é? Ok, obrigado. Bem, eu também gostava já agora de fazer só aqui duas observações. Uma era, mas isso o Oscar é que poderá dizer, que sim, que há ligação aos Maldonados naquela pessoa que ali apareceu. A outra é que aqueles Soares são os Soares de Tavira, são os Soares de Gusmão, bem conhecidos, e aquele padre que aparece como padrinho, o José Rodrigues Penela, penso que também é da família Soares, mas isso quem conhece as famílias de Tavira saberá isso bastante bem. Eu também tinha, já agora, eu também tinha apanhado um João Batista Marçal, em Tavira, que casa em Moncarapaz a 11 de maio de 1766, mas filho de um Manuel Martins e de uma Mariana de Jesus de São José, e não consegui ir para trás neles, mas que poderá ter de facto alguma coisa a ver com o Manuel Batista Marçal, não sei. Ele faz dois casamentos, aliás, faz o primeiro em 766 e outro em 789. Mas é filho do Manuel Martins e de uma Mariana de Jesus de São José. Não tenho mais nada. Eu também não me mexo nada bem em Tavira, portanto, fiz isto por graça, então, portanto, no contexto da Oscar, tens alguma ideia de como é que se liga como é que estes se ligam aos Maldonado? Pelo que eu percebi, não sei se estão a ouvir. Estás a baixinho. Pelo que eu percebi na apresentação aí desses costados, o segundo Manuel Batista Marçal é que descende do tal casal, o geniarca lá dos Maldonados de Tavira. E é através de um João Martins da Graça, uma coisa assim. Mas está aí o Miguel. João Martins da Graça. É o João Martins da Graça, é. É filho do Luís da Graça e Elvira Vaz. É sim, a Maria Soares, é a Maria Soares, não é? Que casa com o Manuel de Cabrita Santos? É isso, não é? É. Pronto, essa Maria Soares é filha de outra Maria Soares, por sua vez, filha de João Martins da Graça e de Maria Francisca Soares. O João Martins da Graça é filho de Luís da Graça, de Elvira Vaz. E o Luís da Graça E o Luís da Graça é filho do Francisco Maldonado e da Catarina Costa. Exatamente. Pronto. A ligação eventualmente aqui para o José António,
uma vez que ele diz que não está, às vezes estão à vontade nas genealogias de Tavira, o Francisco Maldonado deve ser antepassado de pelo menos 95% da população tavirense atual, se não for mais. Sim. Obrigado. É verdade. Obviamente, é seguramente antepassado de muita gente que está aqui na imagem. Exatamente. E aos que se sentem mais maldonados que outros. É. Eu como o meu bisavô é maldonado. Há quem carrega esse peso nas costas. Boa, boa. É o que eu digo, não há dúvida que, de facto, nestas ocasiões é que a gente pode trocar informação que pode rasgar muitos panos que cobrem algumas coisas que a gente tem tapadas há muito tempo. Eu já tinha falado com o Rogério a esse respeito. Qualquer dia temos que começar a pensar em fazer estas coisas com uma temática mais apertada. Hoje só tratamos de Tavira, século XVIII. Hoje só tratamos de Lolé, século XVII ou século XVIII. Pelo menos para desbastar algumas coisas que a gente às vezes não conversa o suficiente uns com os outros para podermos deslindar. Era uma ideia, talvez. Penso que sim. Ora, acabei. Obrigada aos dois que chamei. É verdade, obrigado aos dois. As dúvidas. Pois, eu gostaria de dar os parabéns ao orador pela bela apresentação de imagens também. Muito interessante. Obrigado. Henrique, vocês têm o ramo, tanto o Henrique como o Oscar têm o microfone muito baixinho. Obrigada. Está aqui a 50, mas eu vou pôr então mais alto. Não sei se ouviram, estava a dar os parabéns ao orador. Sim, ouvi. Ouviu-se tudo. Muito interessante, não só as imagens dos paroquiais, bem destacadas, mas também aquelas imagens dos uniformes muito giras e as fotografias dos edifícios também. Tudo muito uma belíssima apresentação gráfica. Obrigado.